Você já se sentiu que você está num lugar e de repente as pessoas se aproveitam de você? Às vezes você está trabalhando, construindo para os outros, nada para você mesmo. E ao mesmo tempo dentro da sua casa um monte de problema. De repente a gente vê que a vida parece que não está andando para lugar nenhum. A gente só está gastando tempo e dando a nossa energia para os outros e fazendo os outros crescerem enquanto a gente parece que fica na mesma, né? Se você se identifica com essa história, fica até o final do vídeo que hoje a leitura está bem interessante. A gente tem lições muito especiais para extrair daqui. Olá para você, eu sou a Jaque. Esse é um canal de Volta à Essência, que é um canal de leitura diária da Bíblia. Se você é novo aqui, você está super convidado para acompanhar as leituras. Todo dia tem uma palavra. Nós estamos no livro de Gênesis. Eu vou deixar aqui em cima, inclusive, a playlist de todas as leituras que já fizemos até aqui. E você é bem-vindo para aprender um pouco mais, para você entender, de repente, a Bíblia de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito leve, como eu costumo dizer aqui, que é possível a gente extrair alguma coisa da palavra de Deus, por menor que seja, nem que seja uma lição bem pequenininha, mas é possível a gente aprender. Então, na leitura de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Jacó, as suas esposas, os seus filhos e a relação dele com Labão, né, o seu sogro, e a gente vê que ele estava ali vivendo um momento bem complicado que às vezes muitos de nós estamos vivendo também. Se esse assunto te interessa, fica até o final do vídeo e vamos ver que lições nós podemos extrair daqui hoje. Antes da nossa leitura, eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo. É sempre importante a gente orar, pedir a Deus sabedoria, entendimento, para que Ele abra as nossas mentes, né? E Ele venha dar um entendimento para mim, para você aí que está me assistindo. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, fale com a gente. Eu te agradeço por esse dia, por essa palavra. Peço ao Senhor que fale conosco. Fale com quem está assistindo esse vídeo também, dando a nós sabedoria, entendimento e que a sua palavra venha nos transformar por inteiro, de dentro para fora. Em nome de Jesus, nos transforma. Que a tua palavra venha como um remédio, venha como uma cura dentro de nós. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Palavra de Deus, palavra do Senhor aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, está escrito assim, Gênesis 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então a ira de Jacó acendeu-se contra Raquel e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus, que impediu que o teu ventre desse fruto? Ela respondeu: aqui está minha serva Bila, une-te a ela, para que eu tenha filhos por meio dela, recebendo-os em meu colo. Assim ela lhe deu sua serva Bila por mulher, e Jacó conheceu-a intimamente. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, deu ouvidos à minha voz e me deu um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, engravidou outra vez e deu um segundo filho a Jacó. Então Raquel disse: com grandes lutas lutei com minha irmã e venci. Deu-lhe o nome de Naftali. Quando Leia, ou Lia, em algumas versões, percebeu que havia parado de ter filhos, tomou Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: afortunada, e deu-lhe o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Leia: como sou feliz, as mulheres me chamarão de feliz, e deu-lhe o nome de Aser. Nos dias da colheita do trigo, Ruben foi ao campo, achou mandrágoras e as trouxe para Leia, sua mãe. Então Raquel disse a Leia: peço-te que me des das mandrágoras do teu filho. Ao que Leia lhe respondeu: não lhe basta ter tirado o marido. Queres também as mandrágoras de meu filho? E Raquel prosseguiu: ele se deitará contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó veio do campo à tarde, Leia saiu-lhe ao encontro e disse: irás unir-te a mim, porque de fato te aluguei em troca das mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó deitou-se com ela. E Deus ouviu Leia, que engravidou, e deu a Jacó o quinto filho.
Então Leia disse: Deus me deu a minha recompensa, pois dei minha serva a meu marido, e deu ao filho o nome de Issacar. Leia engravidou outra vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me deu um dote excelente. Agora meu marido ficará comigo, pois já lhe dei 6 filhos. E deu-lhe o nome de Zebulon. Depois ela deu à luz a uma filha e deu-lhe o nome de Diná. E Deus lembrou-se também de Raquel, e ouviu-a e a tornou fértil. De modo que ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou-me a humilhação. E deu-lhe o nome de José, dizendo: Acrescente meu senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Despede-me, a fim de que eu vá para o meu lar, para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres pelas quais eu trabalhei para ti, e os meus filhos, e deixa-me ir, pois sabes o serviço que eu te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado favor aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina o teu salário e eu o pagarei. Ao que Jacó lhe respondeu: Tu sabes como trabalhei para ti e como cuidei do teu rebanho, porque o pouco que tinhas antes da minha chegada muito se multiplicou, e o Senhor te abençoou desde que vim para cá. Agora, porém, quando trabalharei também por minha casa? Labão insistiu: Que devo dar-te? Então Jacó respondeu: Não precisas dar-me nada. Voltarei a apacentar o teu rebanho e cuidar deles, se aceitares isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. Este será o meu salário. De modo que a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando verificares o meu salário diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, e for achado comigo, será considerado furtado. E Labão concordou, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os entregou ao cuidado de seus filhos. E distanciou-se de Jacó 3 dias de caminhada. E Jacó continuou a cuidar do restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó tomou varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descansando nelas riscas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia. E pôs as varas que havia descascado em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e eles acasalavam quando vinham beber. Os rebanhos acasalavam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, mas fez o restante dos rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, separando-o do rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes acasalavam, Jacó punha as varas nos bebedouros diante dos olhos do rebanho, para que acasalassem diante das varas. Mas não as punha quando o rebanho era fraco. Assim, as fracas ficavam para Labão e as fortes para Jacó. E o homem enriqueceu muito e veio a possuir grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Então, gente, como a gente pode perceber aqui, olha que situação estava a vida de Jacó. Ele já tinha trabalhado 7 anos por Raquel e foi enganado e teve que trabalhar mais 7 por Lia. E aí ele não amava Lia, ele amava Raquel. E Lia dava filhos e Raquel não dava. E tinha aquela treta dentro da casa, né? Vamos, né, falando assim na linguagem de hoje. E assim, Lia dava cada vez mais filhos para ele e ela não se via amada. Ela sempre achava que ao fazer isso, ao dar filhos, Jacó um dia iria amá-la, né? E Lia, assim, era desprezada, né? E o Senhor foi abrindo, foi tornando-a fértil, né? Para que ela desse filhos, né? Até como uma forma de consolação, vamos dizer assim.
E é interessante que no capítulo de ontem, se a gente reparar, os 3 primeiros filhos que ela teve, aliás, os 4 primeiros filhos que ela teve, um deles foi Judá. E da linhagem de Judá viria o Messias, né? Bem mais pra frente. Mas agora, o que acontece? Raquel tá desesperada. Ela vê que o tempo vai passando, talvez os anos estivessem passando e ela não dava filhos para Jacó. E ela começou a implorar, né? Me dá filhos, senão eu vou morrer. Ou seja, ela queria de Jacó uma coisa que só Deus podia dar para ela. Ao passo que a Bíblia até fala que ele se ira, né? Ele fala, como você pode pedir isso para mim se só eu tenho o poder de te dar filhos, né? E não, seria o Senhor. E aí o que ela faz? Ela faz como Sara lá atrás, né? Então eu vou usar minha serva e através dela ela vai me dar filhos, né? E a ideia funciona. E Leia, né, vendo aquilo, também usa a serva dela para fazer a mesma coisa, e a serva de Leia também acaba concebendo. E aí começa dentro da casa aquela briga, aquela disputa de quem dá mais filhos para Jacó. Né? Então você já imagina, né? Aquele ambiente da inveja, porque a Bíblia fala que Raquel teve inveja da própria irmã. À medida que a serva ia dando filhos, ela sentia que estava vencendo. Então era uma competição muito grande, muito acirrada dentro da casa. Então era um ambiente muito complicado ali dentro da casa, né? Esse triângulo assim. Eu poderia dizer triângulo amoroso, mas eu acho que nem era triângulo amoroso, porque Jacó não amava Léia, ele amava Raquel, né? Mas de qualquer forma, chegou um ponto que assim, finalmente Deus ouve Raquel e ela passa a ser fértil, então ela fica grávida, né? E a Bíblia fala que quando isso acontece, né, ela acaba dando à luz a José, é quando ele decide partir, sair daquela terra que não é a casa dele, não é a terra ali dele, e ele pede para Labão, né, que era, além de ser o senhor dele, era o sogro, né, para sair dali daquela terra, pegar as mulheres, pega os bens, pega tudo que tem para voltar para a terra dele. E Labão não quer, ele não aceita. Na verdade, Labão era bem espertinho, né? O interesse de Labão não era porque Jacó era alguém que ele gostasse, alguém assim, puxa, eu gosto dele, né, e tal. Poderia até ter, né? Poderia até ter, mas ele deixa muito claro que assim, olha, eu não quero que você vá, porque eu estou sendo abençoado por sua causa. Então, na verdade, assim, nas entrelinhas a gente entende que Labão estava muito mais interessado no que o que Jacó podia dar para ele. Não quem Jacó era, mas o que ele poderia se favorecer através de Jacó, né? E ele não aceita assim tão facilmente, ele resiste ao pedido de Jacó ao ponto que Jacó precisa negociar com ele essa saída para que ele possa ir embora dali. Né? Para Labão estava tudo muito bem, ele tinha as filhas ali, estava tudo ali, ele tinha o genro trabalhava para ele, já tinha trabalhado para ele, já tinha enriquecido ele, só que agora o genro, né, Jacó, decide ir embora dali. Então assim, uma vez que Jacó vai embora dali, Labão percebe que ele vai perder um grande benefício, ele não será mais tão abençoado ali, porque Jacó não vai estar mais lá. Então, assim, qual que é a lição assim, que a gente pega aqui? Eu, pelo menos, observei, né? Que é muito interessante. Quando a gente está num lugar, quando a gente tem algo a oferecer para as pessoas, não é quem a gente é, não é quem nós somos, mas o que a gente pode oferecer para aquela pessoa. E ela quer que a gente fique naquele lugar. Fica aqui, né? Negocia e dá desculpa e não aceita e dá justificativa e argumenta e quer você lá não por você, mas pelo que você pode oferecer. Só que o que acontece? Às vezes a gente passa a vida construindo para os outros, a gente passa a vida trabalhando para os outros, construindo para os outros, fazendo tudo para os outros. E o nosso vai ficando lá para trás quando a nossa casa tem problemas, está cheia de situações difíceis de se resolver. E aí parece que chega um momento assim que já deu, sabe? É hora de sair daqui, desse ambiente, e ir para um outro lugar e recomeçar ali. Então, às vezes, vale muito a gente perceber o que está acontecendo com a gente ao nosso redor e se esse é um momento que, às vezes, é um momento de partida, né? A diferença aqui é que Jacó sabia para onde ele ia. E você, para onde você vai?
Se você está passando por isso, você está num ambiente que às vezes na sua casa tem briga, tem inveja, tem a competição, às vezes não tem duas mulheres, né? Não é o caso aqui da cultura, mas assim, existe outros problemas dentro da sua casa e você às vezes está num lugar, às vezes até trabalho, às vezes igreja, tá? Às vezes um outro tipo de comunidade, de situação que tem alguém só sugando, 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 sugando. E aí chega o tempo que você fala assim, não dá mais, não tenho como mais fazer, porque toda a minha energia eu já dei para você, todo o meu trabalho eu já fiz por você. Agora eu preciso construir para minha família e para minha casa. A gente precisa perceber quando a gente está vivendo um momento da nossa vida que dá esse start na gente. Só que quando isso acontecer, saiba para onde você vai ir. Para não ficar perdido por aí agora, para onde eu vou. Não, Jacó sabia para onde ele iria. Quando ele tomou a decisão, a gente tem que sair daqui e voltar lá para minha terra, para a casa dos meus pais, né, a terra dos meus pais. Ele sabia para onde ele estava indo. E nós, para onde nós vamos. Tá bom? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Se você gostou, se você chegou até aqui, foi abençoado, convido você a se inscrever no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem uma palavra nova aqui, uma novidade, né? E aos sábados também tem palavras aqui com uma temática um pouco diferente. E compartilhe esse vídeo, se de repente tem alguém que está passando uma situação assim, às vezes um momento decisivo na vida, às vezes um momento que a pessoa está cansada, né, não tem mais energia para se doar tanto para os outros assim. Quem sabe essa palavra pode trazer uma direção para a vida dela, né, e dar uma orientação, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.